Olá pessoas, vamos falar de navegação dentro de aplicativos React Native. O React Navigation é uma biblioteca popular para gerenciamento de navegação em aplicativos de React Native. É uma biblioteca necessária para que eu possa fazer transições entre telas. Já deixando um spoiler, é óbvio que cada tela do nosso aplicativo vai se comportar como um componente, ele é um componente, então a gente precisa fazer uma navegação entre esses componentes que vão representar cada tela do seu aplicativo, cada opção que o cara escolhe navegar. Beleza? Entenda que o React Navigation é um pacote que representa o núcleo dessa funcionalidade. É o mínimo de código interno necessário para fazer uma navegação de dados. A gente vai precisar adicionar coisas além desse núcleo para escolher o tipo de navegação que a gente quer. Existem vários, a gente vai ver três: a de pilha, a de guia e a de gaveta, em inglês stack, tabs e drawers, e a gente vai ter que instalar esses pacotes adicionais. Então, assim, a gente começa pela instalação do núcleo que permite navegação entre componentes, entre telas. Então, para fazer essa instalação, eu preciso rodar o npx expo install com o @react-navigation/native. É o núcleo. Só ele sozinho não faz tudo o que a gente precisa que ele seja feito. E a importação a gente importa o componente que vai englobar todo mundo que é navegável. O componente chama Navigation Container. O container porque é uma região que contém outros elementos e Navigation Container representa tudo que será navegável. Então, dentro dessa região de Navigation Container, a gente coloca os componentes que representam as páginas, representam as telas do meu aplicativo, e eu vou poder então controlar a navegação entre eles via código. Tá? Então a gente faz a instalação desse cara e importa o Navigation Container. Agora, para que ele funcione direito, para que esse núcleo funcione direito, ele também já traz umas dependências. Só ele sozinho não resolve. Ele precisa trazer junto com ele o tal do React Native Save Area, que a gente já viu em outro vídeo, né, que garante evitar aqueles recortes de tela, onde fica a câmera frontal, onde ficam os botões, onde ficam os ícones de indicação dos status do seu celular. Então, faz parte da necessidade de ter esse gerenciamento de telas, de navegação de telas, o cuidado de não invadir áreas problemáticas de tela. Então, ele precisa ter esse pacotinho instalado também, beleza? E outro é um pacotinho chamado React Native Screens, que é uma biblioteca criada para melhorar a performance da troca entre telas. Vamos discutir, a gente já falou de um assunto parecido com esse quando falou de scroll. Vamos lembrar, a scroll view era um componente que mostrava de uma vezada só, né, carregava de uma vezada só todos os elementos internos da tela de scroll e eu só rodava para assistir esse conteúdo. E a gente viu que tinha, por exemplo, o flat list, que era um equivalente dele, que fazia a exibição dos valores, mas não carregava tudo. Durante a rolagem, ele criava os novos elementos e destruía aqueles que já não estavam sendo vistos. Essa é a mesma proposta do React Native Screens. Ele não vai ter todos os componentes que serão telas já todos renderizados e calculados e executados ao mesmo tempo, esperando serem exibidos. Ele está ali para fazer renderização e execução de cada tela no momento em que elas estão sendo pedidas para ser vistas. E aquelas que não estão sendo mais vistas liberam recurso do dispositivo. Ocupam menos memória no seu celular, ocupam menos processamento no seu celular, o que torna o teu aplicativo evidentemente mais rápido. Para rodar o React Navigation corretamente, precisa do pacote núcleo e desses dois que são pré-requisitos. Então vamos dar uma preparada para testes aqui, um software para a gente poder brincar. Eu já deixei pronto, vamos dar uma olhada? Um aplicativo aqui que eu já preparei alguns componentes. Então eu criei uma pasta source, dentro da pasta images eu ponho uma figurinha, um logotipo, vou simular um restaurante, tá? Então eu criei uma pastinha chamada pages, que tem três componentes dentro: home, cardápio e pedidos. Então eu vou mostrar a execução de cada um deles, depois você olha o código aí, fica à vontade. Então vou importar aqui em cima o home from ponto barra source pages e pastinha home, beleza? E aí eu vou colocar aqui para mostrar para você o que seria a página home
no contexto. Essa seria então a página home desse aplicativo, onde ele dá um bem-vindo para o usuário, tem 2 botõezinhos para ir para o cardápio e para ver os pedidos anteriores. Legal? Essa é uma página. Ela não faz nada ainda, é só visual. A ideia é só ter essa aparência. E claro, nós vamos mexer nessa aparência quando os estilos de navegação mudarem, tá? Mas tem então essa página preparada. Eu preparei também a do cardápio, então vamos colocar cardápio aqui para você ver. Cardápio. A segunda página, então, seria a página de cardápio, que seria esta, que é um flat list com uma lista de nomes de pratos e seus preços, beleza? Essa aqui é a página 2. E a página 3 eu fiz como se fossem os pedidos anteriores do usuário, então eu chamei de pedidos, né? Os pedidos que ele já realizou. A página 3 será, então, parecida com a página do cardápio, só que agora listando os pratos e as datas que foram comprados, tá? Só uma simulação para ter 3 telas para a gente poder brincar de navegar entre elas, usando os 3 tipos de navegação. Agora que a gente já tem a base do projeto, a gente já pode começar a testar os tipos de navegação e a gente vai citar 3 tipos de navegação possíveis. O Native Stack Navigation, que seria para a navegação linear simples entre telas. Então, estou na primeira tela, mostra a segunda, mostra a terceira, quero voltar para a segunda, quero voltar para a primeira. É como se fosse uma pilhazinha. Você vai abrindo e vai colocando uma tela em cima da outra e depois você vai fechando. Então, uma navegação simples, um aplicativo tranquilo, poucas funcionalidades, poucas telas. Isso aqui é mais do que suficiente. A gente vai ver como é que faz. O Bottom Tap Navigation é a pensada do jeito que, por exemplo, os aplicativos como o Instagram, por exemplo, é feito. Que tem aquelas opçõezinhas com os ícones embaixo e eu vou trocando as paginazinhas clicando nesses botõezinhos que ficam na parte inferior da tela. Então, são escolhas de navegação para tipos de aplicativo que tem seções que você precisa acessar rapidamente e não são muitas seções, porque não caberia muitos ícones lá embaixo, ia ficar feio se tivesse tudo abarrotado. Também tudo depende do que você vai fazer, do aplicativo que você está criando. E por último, a gente tem o Drawer Navigation, que é aqueles que tem menu, né, que abre o menu que cobre quase toda a tela. Tem uma lista de opções e você pode selecionar qualquer uma delas e você pode fechar esse menu com o dedo, levando para a esquerda e para a direita, abrindo, né, pelo gesto de puxar ou empurrar a lateral da tela do celular. Então a gente também vai ver o Drawer Navigation. Vamos falar de cada um deles com mais detalhes e mostrando funcionando daqui a pouquinho. Então esses são os 3 tipos que a gente vai utilizar. Vamos começar pelo Native Stack Navigation. Como eu disse, o núcleo sozinho não faz nada. Junto com aquele núcleo de navegação, eu preciso instalar um pacote para dizer que eu quero usar um estilo de navegação Native Stack. Então você vai ter que instalar um pacotinho. O pacotinho é o @react navigation /native stack para que a gente possa usar. E na hora de fazer a importação, o componente que eu vou importar dessa biblioteca, desse pacote, é o Create Native Stack Navigator. É dentro desse componente que vai haver esta capacidade de gerenciamento de navegação combinada com o pacote núcleo que a gente instalou primeiro. Vamos ver na prática? Vamos criar um exemplo? Bora lá. Beleza, então vamos criar o projeto. Vou criar aqui um npx create expo app. Vou chamar isso aqui de exemplo stack template blank. Ou seja, projeto com nada dentro. Projeto criado, vamos entrar na pasta. Exemplo stack. E vamos instalar o próprio pacote nativo lá do Navigator. Lembrando, npx expo install @react navigation /native. Esse é o pacote do núcleo da possibilidade de navegação. Agora eu já posso abrir no meu VS Code. Projeto padrão criado. Vou colocar agora aqueles arquivos que eu mostrei da preparação aqui para dentro. Portanto, a pasta source. Prontinho, pastinha source está aqui, a imagem está aqui e os meus arquivos de página, componentes de home, cardápio e pedido devidamente importados. Tá? Agora vamos limpar esse cara aqui, vou tirar ele daqui que eu não preciso mais dele. E vamos começar a fabricar a estrutura de navegação para a gente poder ver
isso no nosso celular. E óbvio, vamos deixar rodando para a gente ver as modificações. Vamos lá, npx expo start. Beleza. Eu já executei, mas precisava ter instalado o pacote dos tipos de navegação que a gente quer usar. Como eu quero usar o stack, deixa eu dar uma paradinha e vamos colocar o comandinho dele. Lembrando, npx expo install @react navigation /native stack. Agora vamos testar as dependências, ver se tem algum problema. npx expo doctor. Tá lá, eu instalei só o pacote núcleo, depois eu instalei o pacote do tipo de navegação e pedi para ele me dizer quais são as dependências que faltaram ser instaladas. E está justamente aqui dizendo, em amarelo, depois de check de requirement de dependência, diz assim, olha, está faltando o React Save Area Context, quem está precisando dele é o Native Stack, por conta do núcleo, e o React Native Screens, que também está sendo necessário pelo Native Stack, por conta do núcleo que o Native Stack vai usar. Então vamos instalar esses caras, porque são obrigatórios. Vamos lá. Primeiro, a instalação do React Native Save Area Context. E depois a instalação do React Native Screens. Vamos checar mais uma vez as dependências. E não temos nenhum problema de dependência encontrado. Os outros avisos têm a ver com GitHub, que eu não estou me preocupando com isso, e coisas desse tipo. Então, as dependências de pacote foram encerradas. Show, então vamos rodar de novo. Vamos fazer uma modificação para ver se aparece. Text, letra maiúscula. E um oizinho dentro, para ver se o meu oi aparece no formulário. E tá lá meu oi. Bom, então vamos brincar. Pacotes instalados, vamos importar o principal pacote aqui que a gente vai trabalhar, que é o import. E aqui eu vou precisar do Navigator Container, que é do React Navigation Native. E eu vou precisar importar o create, opa, escrevi errado aqui, segundinho, pronto, o create Native Stack Navigation para poder instanciar e usar. Bom, como é que vai funcionar a brincadeira aqui? Eu vou dizer assim, ó, escuta, eu preciso de uma variável, e aí você pode dar o nome que você quiser para a variável, mas tendo em vista que a gente está testando o tipo de navegação stack, eu vou chamar de stack, mas podia ser qualquer nome. E aí aqui dentro eu vou fazer ele ser o create do create native stack navigator, ponto e vírgula, tá? Então agora eu tenho a minha variável que representa esse indivíduo capaz de fazer o controle de navegação entre telas. Show? Agora, no lugar dessa view principal, o que eu quero, na verdade, vou matar tudo isso daqui, é colocar o componente do Navigator Container, que afinal é aqui dentro que vão ficar todos os itens navegáveis. Por estarmos escolhendo usar o stack, então agora eu vou usar um stack.navigator. E dentro dessa região do Stack Navigator, eu vou colocar as telas que serão a representação de cada navegação. Primeira tela, segunda tela, terceira tela, que são os componentes que a gente já fez, são as páginas que estão ali do ladinho. Então vamos fazer o primeiro. Então, stack.iscreen, para indicar que é uma das telas. Essa tela tem que ter um name e essa tela tem que ter um component. São os dois mínimos valores que tem que estar aqui, certo? E ela pode fechar nela mesma. O nome, você pode pôr o nome que você quiser, mas normalmente a gente coloca o nome que a gente deu para o componente. Então eu vou chamar home e o componente chama home. Veja diferente. Um está entre aspas, que é só um texto indicativo de nome, e o outro é o componente propriamente dito. Está entre chaves aí. Tá? Então eu fiz um indivíduo aqui no contexto. Vou fazer mais dois. Que fica claro que esses elementos precisam ser importados, tá? Então se você não importar, vai dar erro. Então vamos colocar aqui em cima já para não esquecer. Vamos importar. Pode ser aqui em cima junto com os outros imports. Os meus componentes, eles são export default, então eles não precisam de chaves, tá? Então vai direto. Então home, from, aí pastinha.
pastinha barra, né? Source barra pages barra, e aí no caso home, para o caso do home. Agora eu já tenho as 3 imports dos componentes, já pode funcionar direitinho aqui dentro dos meus stack screen. E aqui o meu terceiro stack screen vai ser pedidos. E aqui vai ser pedidos. Então, está feita a nossa estrutura mínima do sistema de navegação entre telas home, cardápio e pedidos no universo do Stack Navigator. Vou salvar e vamos ver o que acontece. Beleza? Ele já colocou aqui para mim, já no formato de Stack Navigator. Observa que ele tem um header. Esse header já traz o nome que você colocou para essa página. E a telinha da primeira tela principal está aqui. Na hora que eu quiser navegar para outras, eu vou poder clicar nesses botões e fazer carregar a próxima página. Para isso eu vou ter que programar esse botãozinho cardápio, esse botãozinho meus pedidos, para chamar as outras telas, para navegar para as outras telas. Mas a primeira já está aqui. E o padrão vai ser esse. No topo fica um header com o título, e quando eu entrar nas próximas páginas, as páginas vão ser colocadas acima dessa, em formato de pilha, sobrepondo o nome da página e tendo a setinha para voltar, para desempilhar. Beleza? Vamos fazer. O botãozinho da página home. Vamos na home. Esse botãozinho, deixa eu fechar aqui para ganhar espaço. Esse Touchable Opacity vai ser clicável, vai ter um evento. OnPress. E eu vou chamar aqui de navegar para o cardápio. É o nome da função que eu vou criar ali em cima para fazer o processo de navegação. Então haverá uma função que eu vou chamar de navegar para o cardápio. E aqui dentro nós vamos codificar esse pedido de navegação. Vamos importar o cara que eu preciso para gerenciar essa navegação. Então, import. Opa. Vou chamar aqui o use navigation, que é do núcleo padrão de navegação. E aí eu vou poder ter uma variável aqui que vai representar esse cara. Const, eu vou chamar de navegador. Navegador, mas pode ser qualquer nome que você queira, tá? Ele é o use navigator. Beleza. Então agora eu tenho meu navegador que vai ser capaz de navegar. Então eu vou pedir para ele, ó, navegador, navigate, e aqui eu vou dar o nome para onde eu estou indo navegar. Eu quero ir para o cardápio, cardápio.birga. Vamos salvar. Beleza. Salvei o home, significando que se eu clicar em cardápio, vem a tela do cardápio sobreposto à tela de home, já com o títulozinho aqui em cima e o botãozinho de voltar. E eu posso voltar. Isso já está pronto, esse sistema está pronto. O sistema de Stack Navigation faz uma tela entrar na frente e aí eu posso voltar para trás. Claro que eu poderia, nessa tela do cardápio, ter um outro evento, um outro botão, um outro acontecimento que carregasse mais uma janela em cima dessa, sem problema nenhum. Vamos supor que eu fosse do cardápio vai para o carrinho. Aí eu posso fazer o home vir para o cardápio para o carrinho, depois eu posso voltar direto para o home ou voltar para o cardápio e depois voltar para home também. Então é um sistema de cartas. Pensa em pilha de cartas. Você pôs uma carta, depois uma outra carta em cima e vai colocando. Depois você vai ter que ir tirando para ver o que está atrás. Legal? Esse é o stack. Vamos fazer os meus pedidos também chamar? E agora eu posso dar home, ir para os meus pedidos e voltar. Claro que nessas páginas que eu construí ficou meio dúbio, né? Ficou a duplicidade dos títulos aqui, né? Ficou estranho, ficou feio. Então a gente precisa fazer adequações conforme a escolha que a gente fez de navegação. Esse aqui, a tela inicial tá boa, no quesito de que eu posso ir para cardápio meus pedidos, eu consigo ir. Só que chegando lá eu tenho o título da página e o título dentro do conteúdo da página. Então talvez fosse interessante remover esse cara aqui, diminuir esse espaçamento que está no topo do margem top, fazer ajustes, né? Para esse específico jeito de mostrar a interface fica bom. Ou, não quero fazer a minha. A gente pode remover os headers, se assim a gente quiser. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, tirando do home, porque não precisaria na home ter esse título. É a página inicial. E ainda assim poder navegar nas páginas filhas. Então vamos fazer. Eu vou chegar para esse cara lá no meu Navigator. E dizer para esse cara home,
Eu vou quebrar em pedaços para ficar mais fácil de ler as propriedades. E eu posso colocar aqui uma série de opções. Para fins de demonstração, vamos fazer assim, ó. Eu vou colocar aqui um options, que é um conjunto, portanto, chaves, e aí eu abro um novo conjunto de chaves para pôr todas as regrinhas uma do lado da outra. A primeira que, por exemplo, a gente poderia fazer é mudar o título. Então, title, e aí eu colocar aqui que em vez de home seria início. Então, se eu salvar, a minha barrinha de título da página home está como início agora e não mais como home, que é o nome automático do componente. Show. Ah, eu quero mudar, por exemplo, a cor do fundo. Queria uma cor diferente. Então vou mexer no Header Style. O Header Style vai ganhar uma regrinha, ou um conjunto de regrinhas de estilo. E aí eu vou colocar, por exemplo, o Background Color. E eu poderia, de repente, colocar aquela cor que eu usei nos botões. Vamos ver a cor do botão? Botãozinho, que cor que eu te dei? Deixa eu ver aqui para ficar igual, vai. Essa corzinha aqui. Pronto, vou usar essa mesma cor. Faltou o hashtag. Ele pintou da mesma cor que o botão, só que aqui seria legal ficar igual em branco, né? Então agora a gente vai mudar a outra opção. Dentro ainda do meu Options, eu vou dizer assim, o header, a cor de texto, tint color, vai ser branca. Então, FFF, e aí o textinho fica branco. Poderia deixar assim, padronizado, se assim você achar bonitinho, tá legal, ficou bom. Mas como eu discuti, eu não precisaria ter isso na home. Na home, de repente, eu não quero. Então vamos, de repente, tirar esse cara fora. Então eu tenho aqui o header shown. Mostrar o header, se eu falar false, ele não mostra mais o header. E aí a página inicial fica sem aquele título. Só mexi na opção da home, portanto só ela aqui não tem. Se eu entrar no cardápio, continua tendo lá em cima. E claro, fica à vontade de não querer ter também, é só tirar. Vai lá no cardápio, cria um options, vai lá e diz que não quer mostrar. Mas aí você perde a opção de ter o voltar. Então, se você tomar a decisão de não ter essa barra de navegação aqui em cima, que vai e volta, seria interessante você criar na sua interface um botão e programar esse botão para fazer a volta. Né? E aí fazer a volta é simples, é fazer como a gente acabou de pedir para o navegador, né? Como a gente fez aqui. Ó. Deixa eu mostrar de novo como a gente fez aqui. A gente pede para o navegador, obviamente instancia ele, né? Não esquece de importar, mas a gente pode a qualquer momento na tela do cardápio ter um botãozinho de voltar aqui feito por nós, com ícones e do jeito que a gente quiser, e aí ter um navegador navigate e voltar para a página que você queria ir a partir dessa. Por exemplo, voltar para home. Beleza? Então dá para fazer também. Nesse exercício, eu acredito que esse título fica bom aqui em cima. E eu acredito, inclusive, que pintadinho daquelas cores vai ficar mais legal ainda. E remover esse título cardápio da parte de conteúdo ficaria mais interessante. Vamos fazer isso rapidinho? Vamos lá. Feitinho. Então, rapidamente, o que foi feito aí que você viu acelerado foi: eu vim no aplicativo, vim no Stack Screen, adicionei o Options, coloquei o título com acentuação para ficar o português correto, ele estava pegando o nome sem acento, porque ele estava pegando o nome do componente. Coloquei a corzinha de fundo, mudei a corzinha do texto, fui até a página do cardápio Index, fui lá, removi a text que estava com o estilo título com a palavra cardápio e fui lá e alterei o padding vertical de 50 para 20 para aproximar aqui, ter 20 em cima e 20 embaixo. E aí você observa que está lá bonitinho o seu cardápio rodando na flatlist tranquilamente e eu ainda posso voltar para a página home e acessar os meus pedidos. Lá eu vou ter o mesmo tipo de problema. Aqui ainda está escrito só pedidos, deveria ser meus pedidos. Aqui esse título está exagerado, vamos tirar ele fora porque vai ficar duplicado e vamos diminuir esse topo de 50 para 20 para ficar tudo padronizado. Vamos lá. Prontinho. Então eu tenho a home vai para cardápio, tá bonitinho, voltou, foi para meus pedidos, tá lá meus pedidos, tem a listinha e voltou. Então tá aí feito o sistema adequado para fazer o uso do stack. Perfeito. Native Stack Navigation montadinho e funcionando. Agora vamos entender o Bottom Tap Navigation com mais detalhes e vamos fazer na prática.
O Bottom Tab Navigation, ele então precisa do pacotinho Bottom Tabs para instalar, para que você possa ter automaticamente aquela barra de baixo com os ícones, com os botõezinhos clicáveis que gerenciam a navegação. Então você precisa instalar um pacote e esse pacote então é o @React Navigation /Bottom Tabs. Para importar é bastante similar ao anterior, muda o nome só, o nome do componente, que é Create Bottom Tab Navigator. Você vai notar que eles são bastante parecidos no uso. Eu vou ter que criar esse objeto para poder gerar navegação no estilo Bottom Tab. Vamos usar as mesmas páginas e agora fazer a reconstrução do aplicativo usando a Bottom Tab Navigation. Bora lá, vamos fazer na prática. Vamos lá agora para o projeto. Vamos recriar agora um novo projeto, 100% novo, só para mexer com a navegação de Bottom Tabs. Vamos criar. Beleza. Agora vamos entrar no projeto. E instalar os pacotes que precisa. Lembrando, React Navigator. Lembrando que primeiro vem o React Navigation Native. Seguido da dependência do React Native Safe Area. Seguido do React Native Screens. E agora o pacote do tipo de navegação escolhida. Nesse momento é o React Navigation Bottom Tabs. Beleza? Code ponto para entrar no projeto. Agora copiar os arquivos das páginas para dentro do projeto. Feito. Já está lá o meu source. Já está com os 3 componentezinhos de página. Home, pedidos e cardápio. Vamos para o app. Vamos limpar o que precisa ser limpado. Não quero mais nada aqui dentro. Quero importar o meu Navigation Container. E quero importar o meu Create. Agora vai ser Bottom Tab Navigator do Bottom Tabs. Beleza? Já vamos importar os nossos componentes. Beleza, importamos tudo que precisava importar, agora vamos brincar. Quero definir globalmente uma variável que pode ser qualquer nome. No projeto passado a gente usou stack porque era um tipo de stack e agora a gente vai trabalhar com tabs. Eu vou chamar de tab. Beleza? Mas de novo qualquer nome serve. E aí vou usar aqui o meu create bottom tab navigator para ser o cara que vai ser o controlador dos nossos sistemas de navegação, a criação da tab, né? O fato de eu criar esse aqui é o que faz ele ter aquela aparência do tipo de navegação escolhido, tá? E aí aqui dentro do meu return eu quero ter o meu navigator container, igual a gente fez no outro. E no outro a gente fez um stack navigator. Aqui vai ser tab navigator, que terá telas, terá screens. Então será tab screen, igual, né? Mesma sistemática, tem que ter um name e tem que ter um component. Mesma ideia, mesma coisa. Então vamos fazer os 3 carinhas. O primeiro carinha vai ser chamado de home. O componente será o home no primeiro caso, o cardápio no segundo caso e o pedidos no terceiro caso. Feito? Com essa estrutura, as minhas páginas já são navegáveis dentro do universo de tabs. Vão ter 3 tabzinhas, cada um chamando um desses caras. E a aparência padrão é a que a gente vai ver quando executar o projeto. Vamos rodar. npx expo start. Perfeito. Tá aí os nossos bottom tabs. Então foi criada uma região aqui no footer com os 3 caras que são navegáveis, cada um com o seu nominho baseado no nome do componente que a gente deu lá. E os ícones estão sem definição ainda, está aparecendo errado porque a gente não diz qual é o ícone que a gente quer. Vamos colocar daqui a pouco, mas vamos continuar olhando. Então no footer já tem os 3 páginas, as 3 chamadas de página e a primeira sendo exibida. Ela tem o seu headerzinho com nome. Se eu clicar em cardápio, eu vou para a página de cardápio, o título fica lá em cima,
Não tem botão voltar, isso não é um stack, não é para voltar. Se eu quiser voltar, eu clico na tabzinha de baixo. Então, tabzinha de home, tabzinha de cardápio, tabzinha de pedidos. E de novo, a gente vai poder personalizar da forma que a gente quiser. De repente, no sistema de tabs, a gente toma a decisão de que esse título aqui é que está ruim para nós, a gente quer o título de dentro. Então, a gente vai sumir com os headers tanto daqui quanto daqui e daqui e definir para eles os ícones para ficar bonitinho na nossa aplicação. Vamos voltar para cá e vamos primeiro mexer com as propriedades desses caras aqui. No primeiro indivíduo, eu quero mexer com Options, assim como quis mexer no outro exercício. Então, vamos lá para o Options. E nesse Options eu vou querer brincar da seguinte forma. Olha, eu posso querer mudar o títulozinho que está escrito embaixo. Por exemplo, está escrito Home lá no nosso botãozinho. Aqui, ó, Home. Talvez eu não quisesse que chamasse Home, talvez eu quisesse chamar Início, ou Principal, ou sei lá, o nome que vamos, Dashboard, se fosse um sistema que tem Dashboard, vamos colocar o nome que a gente achar ideal para o nosso sistema de tabs. Então, nesse caso, o meu tab bar label vai ser alterado e eu vou querer colocar para ele um outro texto, por exemplo, início, inclusive com acento, que ele vai aceitar, porque é só uma área de texto comum. Legal, mudou. Agora eu quero brincar de colocar um ícone. Então vou mexer no ícone, é mais uma opção, é um tab bar icon. Tab bar icon. Esse cara aqui já é um pouquinho mais confuso de trabalhar, mas vamos ver se a gente consegue compreender a ideia. Primeiro, ele vai ter uma função anônima. Até aí tranquilo, você já está acostumado com isso. Uma funçãozinha anônima padrão. Legal. O parâmetro, ele já tem por definição dele, do próprio tabbar. Ele sabe qual é a cor do item e ele sabe qual é o tamanho do item. Então a gente vai repassar essas informações adiante para quando a gente quiser fazer a exibição de um ícone. Vamos importar um dos ícones. A gente tem aí um vídeo sobre ícones. Assiste lá para ver direitinho como é que faz, mas vamos importar um aqui rapidinho. Então vamos colocar lá em cima, colocar junto com os outros aqui, ó. Import. Eu vou usar o... Qual que eu usei aqui? Vamos usar igual para manter a aparência. No home, eu usei o Font Awesome. Então vamos usar esse mesmo Font Awesome, tá? Para não ficar diferente, tá? Aquilo que a gente falou sobre não deixar com a identidade visual dúbia, diferente em telas diferentes. Vamos usar os mesmos tipos de ícone para ficar igual. E aí então aqui eu quero fazer o uso de um Font Awesome, que precisa de um name, precisa de um size, deixa eu pôr todas as propriedades aqui, e de um color. São os três padrãozinhos que a gente precisa passar para ele. O name vai ser home. Esse é o ícone que eu quero. O size será o mesmo size que o próprio componente tabbar sabe qual é. E o color vai ser a mesma cor que o próprio tab color sabe qual é. Então eu estou puxando as informações a partir dele. E veja que já está lá o meu íconezinho de início do jeitão que estava programado. Depois a gente brinca de mexer nas propriedades do conjunto tab para poder mudar as cores ativas e inativas, tá? Vamos passar para o próximo? Vamos ganhar espaço de tela e vamos para o próximo. O próximo será muito parecido. Também terá options. Vamos copiar options, levar aqui para o cardápio e dizer que aqui vai chamar cardápio, inclusive com acento. E que aqui eu vou colocar outro tabzinho. O cardápio é o carrinho de compras. O nominho que a gente usou lá foi o nominho Shopping Card. É esse cara aqui, ó. Então, volta lá e põe o Shopping Card, mesmo tamanho, mesma cor. Salva. E você vê que agora tem um carrinho desabilitado aqui, porque ele não está ativo, não é ele que está selecionado, então ele fica cinza. E agora vamos pôr o de pedidos. O de pedidos eu usei History, que é o histórico de pedidos. Então aqui embaixo vai ser parecido. Vai ter o Options, é também propriedade da Screen, e aqui eu vou trocar para aquilo que a gente falou que é o nominho do ícone, que é History. E assim temos o íconezinho. Vamos trocar o nominho. Aqui é meus pedidos. Meus pedidos vai ficar muito grande para esse aplicativo. Talvez seja interessante colocar só pedidos, tá? Mas como são só 3 opções e estão bem afastadas, deu. Mas se fossem, sei lá, 6 opções aqui de tabs, aí já ficaria exprimido demais. Talvez fosse interessante renomear para meus pedidos. Legal? Bom, vamos ver se continua funcionando. Se eu mudar para cardápio, é ele que fica azul e foi para a página de cardápio. Vamos para esse, deu certo. Então eu posso ir para cada um deles
a hora que eu quiser a partir das tabs embaixo. Legal. Agora vamos pensar em adequações. O que a gente pode querer fazer? Tirar os headers, que estão inúteis. 2. Tirar esses dois botões daqui, que também estão inúteis. Porque já que os tabs estão o tempo todo disponíveis aqui embaixo, não tem por que na home ter os botões repetidos aqui no meio. Pode manter? Pode. Dá para fazer funcionar? Dá para fazer funcionar. Se eu clicar, eu posso levar para o cardápio automaticamente, mas ele está aqui embaixo, não precisaria ter na home. Tá? Então é tudo uma questão de escolha. Vamos começar pelos headers, vamos tirar eles daqui. Vamos começar pelo home aqui, por exemplo. Eu poderia vir aqui e colocar header shown false. E aí a minha home não tem mais. Mas se eu for para cardápio, cardápio tem. Então eu teria que dar um header shown também para o cardápio. Se você optar que todas as suas páginas, filhas de tab, não vão ter o header, não tem por que fazer um por um. Você pode fazer isso direto no Tab Navigator. Uma única vez você diz, não quero nenhum, não quero que tenha. Então você sim, pode vir aqui e colocar neste, e em todos que você quiser que não tenha. Então esse eu tirei, esse eu ainda não tirei. E de repente é uma escolha sua que esse tenha, tudo bem? Mas se for tua escolha que nenhum deles tenha, não precisa manualmente fazer para cada item. Você pode mexer nas options do próprio Tab Navigator. Então vamos lá, vamos fazer. O Tab Navigator, você terá propriedades aqui. Eu quero mexer com Screen Options. Agora estou falando das telas todas ao mesmo tempo. Eu quero dizer que dentro delas, o Header Show, a exibição do header é false. E aí eu estou aplicando para todos, quantos tiver. Então, se são no meu aplicativo 3, os 3 estão sem. Ó. Não tem header, não tem header e não tem header. E o aplicativo está funcionando direitinho. Ah, mas como seria para fazer esse botão que na minha cabeça não está mais fazendo sentido estar aqui, mas eu quero fazer ele funcionar? Como faria para funcionar? Bom, do mesmo jeito. O home. Vamos para home. Home. Eu quero fazer uso do Use Navigator. Import Use Navigation. E aí eu vou dizer aqui dentro que eu quero uma const, que eu vou chamar de navegador, que vai ser um Use Navigation. Para poder criar uma função igual a gente fez com o sistema do stack, porque a navegação, o pedido na navegação é o mesmo. O que muda é o jeito de fazer isso. Então eu poderia vir nesse touch opacity, fazer o meu onPress e chamar o meu navegar para o cardápio, que é o métodozinho. E se eu quisesse navegar para o outro, eu poderia também ter o navegar pedidos, pedir para ir para a página de pedidos e ter o meu touchable opacity aqui embaixo, com onPress também, chamando o meu navega pedidos. E agora eu posso navegar pela tab, cardápio, meus pedidos, início, ir para o cardápio, e ele vai para o cardápio, e eu posso ir para os meus pedidos e ir para os meus pedidos de forma automática. Eu naveguei do mesmo jeito, ou por tabs, ou por comandos que levam para as tabs que você quiser no seu aplicativo. Vamos falar mais de opções dentro da tal da Screen Options. A gente falou da primeira, que é tire todos os títulos. Agora, uma importante de colocar seria a chamada Tab Bar. Então eu queria colocar aqui um hide, se eu escrever direito hide, tab é com B, tab bar, hide on keyboard, tá? Seria esse aqui. Qual que é a função dessa ideia aqui? É dizer para ele, para o componente lá de bottom tabs, que se tiver um componente de interação de texto, onde o usuário precisa abrir o teclado e digitar, que esse cara fique escondido, para dar espaço para o teclado entrar. Se você abrir o teclado e não tirar esse cara, ou no Android ou no iOS, pode ser que eles fiquem em cima de um pedaço do teclado. E aí você perde acesso aos botões que o teclado vai ter para poder digitar completamente o dado que você teria que digitar. Então, para evitar que aconteça algum tipo de conflito entre o teclado que vai abrir por baixo e esse cara que é o tabzinhos que controla a navegação,
põe a tab bar hide on keyboard para quando abrir o keyboard ele fecha sozinho, ele some, desaparece e só quando o teclado vai embora é que ele volta a aparecer as tabzinhas. Tá? Então essa é uma opção importante a ser colocada. Agora, uma menos importante que você pode querer fazer, não sei por que você faria, porque era legal sempre a gente pensar no usuário, e nem todo usuário entende iconografia, mas você pode tirar o label dos botõezinhos. Então você viu agora que são só os ícones, não tem mais o texto. Tá? Então você pode deixar assim ou pode deixar com o texto, fica à vontade. Seria essa a opção. Tab bar show label, mostrar as labels ou não mostrar as labels. Em vez de você talvez tenha pensado em deixar em branco aqui, né? Tab label vazio. Na verdade, você não precisa deixar ele vazio, você basta dizer que não quer que exiba. E aí ele passa a exibir só os ícones. Eu, particularmente, vou deixar, então vou deixar true, que é o padrão. Vou deixar os textinhos aparecendo. Vamos mais. Vírgula. Vamos supor que você quer padronizar a cor, tá? Você queria que os ícones ficassem dessa cor que a gente usou nos botões, até para ficar mais próximo da realidade do software, ou até o contrário, fazer a barra do tab ser laranja e os ícones e o texto serem brancos também pode. Vamos fazer os dois para conhecer as propriedades, tá? Então aqui você poderia colocar mais um item no Navigator, que seria o tab bars active tint color. O que é o active tint color? É a cor do item que tiver clicado, selecionado, a página que está sendo exibida. É esse cara que eu queria que tivesse uma cor diferente. A cor, vamos ao mesmo? Vamos colar de lá? Ô Home, qual é o nome do botãozinho? A corzinha do botão é essa daqui. Só para ficar igual, tá? Então vem aqui, taca a corzinha. E agora a gente vai observar que, se a gente assim quisesse, os itens selecionados na tab seriam da mesma cor da identidade visual do aplicativo. Óbvio, mudou, a corzinha anda junto para ficar marcado quem é que está ativo e quem é que não está ativo. Mas e se eu quisesse fazer o contrário, né? Eu quisesse que o laranja fosse o fundo e isso fosse branco. Então o tint seria, deixa eu copiar essa cor de novo aqui para não perder, seria o tint, seria branco, tá? Seria ela a marcação. E aí eu vou abrir um tab, deu um errinho aqui, daqui a pouco ele volta. Não estou preocupado com ele agora, tá? Depois a gente vê se a gente fez alguma besteira aqui. Mas eu vou mexer no style. Tá? O stylezinho veja bem, background color. E aí eu quero colocar a corzinha que eu roubei, que é o laranjinha. Deixa eu só ver o que pode ter acontecido aqui ou só se o celular travou mesmo. Vamos dar um reiniciar? Bem. Beleza, ele só deu uma travadinha, voltou, então tá aqui. Eu disse então que o tab bar Active Tint Color seria branco, você está vendo que realmente os marcados estão em branco, os outros estão cinza, e o tab bar Style ficou laranja de fundo, então ficou laranjão, ficou destacado tanto quanto esses botões aqui. Agora, o cinza ficou muito estranho, ficou ruim de ler, né? Talvez fosse uma outra tonalidade aqui, fosse melhor para a gente brincar. Vamos fazer isso também. Tab bar Inactive Tint Color. Vamos colocar um outro tom. Eu não sei qual ficaria bom. Vou chutar aqui um E3, E3, E3. Ficou muito próximo. Tem que ser alguma coisa um pouco mais escura do que o branco, mas indicando aqui nesse contraste que dá para ler o que está escrito, né? O ícone que está sendo exibido. Então a gente vai ter que procurar uma outra tonalidade aí para achar o melhor tom aqui no caso. Deixa eu ver qual que seria bom. Então vou deixar esse CCCB C8. Ainda não ficou perfeito, mas acho que tá bom. Mas aí é questão de design. Então se você é designer, você vai saber escolher uma tonalidade melhor para esse cara. Tá? E aí eu tenho aqui a mudança de opção mais clarinha para quem é o selecionado. Legal? Então a gente conseguiu mexer no Tint Color do ativo, que é a cor do texto ativo e do ícone ativo, do inativo, e aí você também pode brincar, e a gente brincou também com a cor de fundo da própria barra do Button Tab. Agora, não dá para perceber muito, mas existe aí, dependendo do contraste que você colocar, que entre o corpo principal da sua página, do seu componente renderizado e ela, tem uma pequena bordinha que pode ser impactada visualmente, caso sua cor seja muito diferente. Vamos tentar mostrar isso, eu não sei se vai ser possível, tá? Vamos colocar aqui a home, vamos colocar aqui mesmo para ver? Vamos colocar uma cor aqui para a gente ver se a gente consegue mostrar o pequeno defeito que às vezes não vai nem te incomodar, mas se te incomodar,
talvez seja interessante tirá-la. Nesse caso aqui nem causou tanto impacto, acho que nem dá para perceber. Seria uma pequena bordinha que tem aqui, ó, tá vendo? Um risquinho diferentinho entre a cor do meu tab bar e do meu fundo vermelho. Tem essa linhazinha que pode incomodar alguém. Você pode tirar isso aqui. É só tirar o border top, né? E aí você tira o border top e ele junta os dois com mais precisão. No tab style, lá no aplicativo, no tab style, além da cor, eu ainda vou colocar aqui um border top width, a largura do risco do topo, né? Eu vou pôr 0 aqui e vamos ver se a gente consegue aproximar e você vê uma pequena diferença. Aqui não dá para ver mesmo, esse risco aqui é do zoom, não dá para ver muito. Por causa da escolha de cores, tá? Mas se você colocar um negócio extremamente escuro aqui, um preto, e aqui um vermelho, um preto e uma outra cor muito forte, vai dar para ver um pequeno risquinho divisório. Se você tiver esse problema, você pode remover tirando o largura do topo da borda e ele fica mais próximo um do outro. Beleza? Isso é interessante de saber, mas só se necessário fosse você faria. Belezinha, Bottom Tap Navigation feito, falta só mais um, e esse Drawer Navigation é o nosso problema. Esse cara é bem mais chato de fazer funcionar, mas ele é o que está sendo mais usado para aplicativos de alta complexidade, que tem muitas opções, muitas telas para navegar. Então esse aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, vamos ver. Então você precisa instalar o React Navigation Drawer, da mesma forma que a gente instalou os outros, aquele npx expo install com o nominho da biblioteca do estilo propriamente dito do Drawer Navigation. E a importação, parecidíssima também, a gente vai ter que colocar o Create Drawer Navigator para ser importado. Até aqui parece tudo igual, mas atenção, tem mais coisas que ele precisa. Por ser mais avançado, por ter mais coisas a serem feitas quando você usa essa opção, ele vai precisar de muitos mais outros pacotes para fazer a dependência dele para que ele funcione. Então eu tenho que instalar, por exemplo, o React Native Gesture Handler, que é para que ele possa sentir que você com o dedo na tela está puxando da esquerda para a direita, no dedo no cantinho da tela, está vindo para a direita com o dedo, que ele tem que abrir esse menu. Então ele tem que reconhecer o gesto humano, o movimento do toque na tela. Então eu vou precisar do React Native Gesture Handler. Eu vou precisar do React Native Reanimated, que é para fazer a animação dessa janelinha abrindo. Também vai ser necessário. E ele precisa de um React Native Worklets, que é para fazer o funcionamento desses caras juntos funcionarem nativamente com o pacote nativo de navegação do React Navigator. Tá? As dependências aí podem ser falhadas, né? Se você errar ou esquecer de pôr em alguém, você vai ter que descobrir qual que está faltando. Então fica a dica, você pode usar o comando npx expo-doctor, que ele vai analisar os pacotes pré-existentes no seu projeto e ver se algum deles precisa de um pré-requisito. E aí ele vai te mostrar, olha, está faltando esse pacote que é a dependência desse, está faltando aquele outro pacote que é a dependência daquele outro. E aí você vai descobrir todos os nominhos de pacotinhos que estão faltando colocar para o seu projeto funcionar da forma correta. Então, recomendo de cara, vai criar um projeto com Drawer Navigation, faz lá a instalação do pacote nativo e depois faz a instalação do Drawer. E já roda o npx expo doctor para ver o que está faltando. E instala só o que ele está realmente pedindo, para também não ficar colocando um monte de biblioteca, um monte de pacote que não vai ser usado. Legal? Então tem esse comandinho para a gente trabalhar. E uma vez que deu tudo certo, você fez lá e todas as dependências foram feitas, fica aí uma importação obrigatória lá no principal arquivo do seu projeto, que a gente sabe que é o app.js. Nesse arquivo, o primeiro import, antes de qualquer outro import, tem que ser o import do React Native Gesture Handler, porque ele já tem que estar ativo logo de cara para começar a reconhecer o resto do código, já sabendo gerenciar esses movimentos de toque na tela. Legal? Então é uma restrição que precisa ser colocada, senão não vai funcionar. Beleza? Então ele é mais chatinho de configurar e a gente vai fazer isso agora do zero. Eu vou fazer justamente isso, instalar, criar um projeto novo, instalar ele, testar as dependências, instalar as dependências e aí a gente testa com as páginas que a gente já tem. Vamos lá? Vamos testar? Bora lá. Ok, vamos para o último. Vamos criar o projeto.
Vamos entrar então na pastinha do projeto e fazer as instalações necessárias. A primeira instalação necessária é o pacote do Navigator padrão, núcleo. Depois, o Safe Area. Depois, React Screens. Núcleo instalado com suas dependências, agora o comando para instalação do tipo de navegação, que no caso agora é o Drawer. O Drawer tem dependências também. Vamos checar quais são? Usa o Expo Doctor. Como já esperado, ele está indicando que precisa do React Native Gesture Handler, que o Drawer pede, e o React Native Reanimated, que o Drawer pede. Ele não mostrou para mim a necessidade de instalar aquele outro, chamado Worklets. Eu vou colocá-lo porque o Drawer precisa do Reanimated e o Reanimated precisa do Worklets. Se você não usar o Worklets, ele vai usar o Worklets JavaScript puro, que está no pacote de instalação padrão, e vai dar conflito de Worklets. Para evitar, eu já vou pôr aquele cara também. Primeiro o React Native Gesture Handler, depois o React Native Reanimated e por último o React Native Worklets. Agora eu posso abrir o meu VS Code e colocar dentro dele os arquivos das nossas páginas. Beleza? Então lá as nossas páginas, cardápio, home e pedidos. Feito. Agora vamos fazer as importações necessárias e tirar o que a gente não vai usar. Bom, aqui eu não vou usar nada. Lá em cima a gente vai fazer os mesmos imports. Navigation Controller. O Create Drawer Navigator. Uma exigência que foi dada era que o primeiro import fosse o do Gesture. Então, React Native Gesture Handler. Na primeira posição, o primeiro import a ser feito. E agora eu posso ter o meu const, que eu vou chamar de, por exemplo, Drawer. E aí esse Drawer vai ser um Create Drawer Navigator. Aqui vamos usar o Navigator Container, como usamos nos outros. Vamos usar aqui o Drawer Navigator, como a gente fez a região de navegador dos outros. E aqui o drawer.screen, assim como fizemos nos outros. Cada screen desse, que pode fechar nele mesmo, tem que ter um name e tem que ter um component. E aí eu vou precisar dos meus componentes para chamar os três caras daqui. Feito? Salvo que eu tenha escrito algo errado, acho que aqui em cima ficou um Dzinho a mais. Pronto. Agora eu já tenho as minhas drawer screens dentro do Navigator. Vamos ver se já tem como ver alguma coisa acontecer durante a execução. Vamos rodar. E tá lá. Como você pode observar, a página Home já está na tela. Ele ganhou agora na barra de Header o menu hambúrguer. E o menu hambúrguer pode ser clicado para abrir, então, o nosso menu de opções, que é o Drawer. Essa janela aqui que abre lateralmente, que eu posso puxar com o dedo aqui, ó, é o nosso Drawer, a nossa gaveta, que pode ser aberto pelo menu hambúrguer e fechado, clicado fora da área de seleção de itens. E já está funcionando. Se eu abrir e clicar aqui em cardápio, ele vai carregar a página do cardápio. Se eu abrir e clicar em pedidos, ele muda para a página de pedidos e está funcionando normalmente o nosso drawer. Agora, é claro que você pode tomar as mesmas decisões que a gente tomou nos outros exemplos. Não ter header, por exemplo. O problema de não ter header é você não ter o botão do hambúrguer para clicar. Mas isso não, teoricamente, é um problema, porque você pode puxar aqui do ladinho, pegando com o dedo aqui no gesture, e você pode criar um botão na sua aplicação, por exemplo, aqui um botãozinho abrir menu, alguma coisa do tipo, e fazer com que esse botão dispare a abertura da janelinha do drawer. Também pode. Posso até mostrar como faz, mas o hambúrguer é tradicional, tá? Então
eu não tiraria o header das páginas por conta do botão que já está disponível para uso, ficou intuitivo para qualquer usuário. Mas se você quiser fazer um aplicativo que não tem, também fica à vontade. Aí vem as personalizações que você pode fazer. Você pode, de novo, mexer na cor do header, mexer na cor do texto. A gente pode padronizar as cores de ativo e inativo do drawer. Aqui está azul com azul e branco com cinza quando não está ativo. A gente pode mexer nisso. A gente pode mexer nessa borda arredondada que para mim está muito exagerado. A gente pode mudar a cor do próprio drawer para seguir a identidade visual. Isso tudo é possível de ser feito. Então, algumas das coisas a gente já fez nos aplicativos anteriores. Vou fazer aqui rapidamente de novo, que é, por exemplo, uma vez que eu quero manter o header, eu vou tirar os títulos e tirar o espaçamento tão grande de 50 em cima das páginas cardápio e da página pedidos. A home não tem essa preocupação porque ela é centralizada no centro da tela, ali na vertical e na horizontal. Então não preciso me preocupar. E os botõezinhos aqui eu também posso manter aqui se eu quiser, fazendo a navegação direta para a página de cardápio e para a página de meus pedidos por fora do menu. Por que seria interessante? Porque de repente são as opções mais utilizadas por os usuários do meu aplicativo, não tirando a chance de abrir um menu que tenha mais opções e mais itens para ser navegado, caso o seu aplicativo precisasse. Legal? Então esse é o tal do drawer. Vou dar uma brincada então só com os headers, com as cores, com as coisas para voltar aqui com a aparência similar aos exemplos anteriores. Beleza, alterações feitas, mexi nas cores, mexi no título e aí os menuzinhos estão funcionando agora sem o subtítulo interno que ficava estranho e a gente agora tem a visualização nas nossas páginas aí a serem exibidas. Legal. Vamos voltar a falar da home, falando da navegação desses dois botões. É igual ao que a gente já fez, mas para consolidar, vamos fazer de novo rapidinho. Feito. Então agora se eu clicar em cardápio, eu vou para o cardápio diretamente, sem passar pelo menuzinho hambúrguer do meu drawer. Posso ir para pedidos por aqui, posso ir para início por aqui e posso ir para os meus pedidos por aqui. E está tudo funcionando direitinho. Só para complementar, para encerrar esse vídeo, vamos dar uma personalizada melhor nessa região do drawer, para dar uma aparência um pouquinho mais próxima do que seria os itens comuns. Exemplo, seria interessante que o item selecionado ficasse nesse tom de laranja com o texto branco, não tão arredondado. Os demais podem ficar como estão, se a gente quiser, sem problema nenhum. E eu quero trazer para cá a foto do logotipo do aplicativo para ficar no topo da lista do menu, só para ver que dá. Beleza? Então vamos fazer? Vamos lá. Fecha tudo e vamos começar do zero. Volta para Home e vamos discutir o Drawer. Vamos então abrir aqui o nosso app, que é quem chama o nosso Drawer. E assim como a gente fez no pedaço anterior, no tipo anterior, que era o Bottom Tabs, a gente mexeu no Screen Options. Vamos mexer no Screen Options de novo aqui, no nosso caso agora do Drawer Navigator. Então vamos abrir um espacinho aqui dentro dele e vamos colocar um Screen Options. Dentro dessas opções, o que eu vou querer fazer aqui é, por exemplo, brincar com o Drawer Style. Tá? Então aqui eu posso colocar uma regra de estilo, ou um conjunto de regras de estilo que eu achar interessante. Se eu quisesse mexer na cor de fundo, vou fazer um teste, vai ficar horroroso, só para você ver, vou colocar um verdinho aqui, green. Eu teria aqui a possibilidade então de abrir o drawer e ele agora ser verde. Claro que não combinou nada com o aplicativo. Eu vou deixar o próprio branco, acho que não precisava mudar de cor, mas fica à vontade de mudar se assim você quiser, tá? Saiba que dá. Eu vou até forçar o branco aqui para manter a ideia. Então agora o meu drawerzinho é branco, mas podia não ser. Agora, fora do drawer style, eu tenho que mexer em outras propriedades. Nas principais propriedades de cor que eu quero mexer, nos ativos e nos inativos. Eu quero mexer no texto e no background de cada um deles. Então vamos colocar drawer, aí nós vamos brincar com active, eu tenho background color para brincar. Vamos colocar aqui sem nada dentro só para ver o texto.
E aqui o drawer Active Tint Color. São os dois que eu tenho aqui, certo? Então eu tenho as opções ativas, qual é a cor de fundo e qual é a cor da frente. Então vamos supor que eu quisesse usar a mesma cor que eu usei sempre lá, a corzinha que eu usei no home, essa corzinha que é o laranja aqui. Vamos roubar ela aqui de novo e vamos colocar aqui, ó, fundo, laranjinha, texto, branco. Então agora na hora que eu salvo, eu tenho a opção já num jeitão mais parecido com a identidade visual da minha aplicação em laranja com textinho branco. Legal. Vamos supor que eu quisesse fazer uma diferenciação ainda assim nos caras que são inativos. Eu teria os mesmos dois indivíduos, só que agora para a versão inativa. Então, drawer, inactive, background color, e aí eu posso pôr uma cor de fundo para os inativos, e um drawer, inactive, peraí, foi com uma W a mais aqui, drawer, inactive, tint color, que é para a cor do texto do desabilitado. E aí você pode escolher a cor que você achar melhor. Vamos supor que você quisesse colocar um background mais escuro, um cinza mais escuro, e o textinho também um pouquinho mais, sei lá, E7, E7, E7. Estou chutando qualquer coisa, não ficou bom, ficou muito claro. Vou colocar horroroso, tá? Preto com branco. Vamos supor que fosse isso. Tá horroroso, eu sei que tá. É só para demonstrar que é possível mexer, tá? No caso, eu vou manter branco e eu vou manter preto texto, porque são as opções que não foram selecionadas por ninguém, tá? Eu vou manter assim, mas você pode mudar se você quiser. Show. Isso aqui é meio que principal na personalização que a gente está fazendo, então essas informações todas, o fato dele ter essas cores de ativo e inativo, eu quero passar adiante quando eu for construir o objeto que vai fazer parte desse elemento. É como se eu tivesse agora propondo para você construir um componente nosso, personalizado, e o nosso componente ser usado como a gaveta. Então eu vou colocar dentro desse componente que é nosso o que eu quiser, nosso logotipo, textos, botões, o que eu quiser colocar. E além de tudo que eu vou colocar personalizado, ainda vai ter a lista de opções montadas automaticamente pelo sistema do Drawer Navigator. Então eu vou só construir tipo uma caixinha com mais coisa dentro e dentro dela eu vou repassar os itens automáticos do Drawer. Então é isso que nós vamos construir a partir de agora. Show? Então vamos lá, vamos começar a brincar. Salva esse arquivo porque ele está sem salvar. E vamos criar agora um componente para isso. Antes da gente criar o componente, deixa eu só arrumar mais aquele detalhe que eu não gostei da borda arredondada, né? Muito arredondada e está muito grudado um tópico do outro. Então, para a gente testar, deixa eu só fazer uma corzinha horrorosa aqui, para você ver que realmente eles estão colados, tá? Os itens estão muito colados entre si. Então, eu vou criar aqui um drawer item style. E aí, para esse cara, eu vou colocar um margin bottom, por exemplo. Opa, margin bottom. Vamos afastar uns 5 de distância. E aí o border radius, que está exagerado na minha opinião, vai cair para uns 4. Tá? Então, com isso eu já criei aí uma visualização um pouquinho mais agradável, onde os tópicos não estão tão arredondados e tem um espaço entre eles. Claro que eu não vou usar o vermelho, tá? Mas é só para dizer que se você optar em usar outra cor, você tem a chance de você não ter um colado no outro. Então eu coloquei o margin bottom para ficar sempre uma margenzinha abaixo de cada item e a borda eu tirei o arredondado, ficou muito grande, muito feio, não gostei, tá? Então tá feito. Vamos devolver aqui pro branco e voltou ao normal, tá? Só porque estava me incomodando esse cara aí. Show. Agora sim, vamos fazer o componente. Vamos criar aqui um componente, portanto, isso é um componente que não será a página inteira. Então, na pasta Source, Components, e dentro dele uma pastinha que eu vou chamar de meu menu. E dentro do meu menu, eu vou colocar um arquivinho chamado index.js. Criação de componente funcional padrão. Vamos começar. Aqui, nesse ponto, o que a gente quer colocar é o próprio drawer automático, né? Os tópicos, a lista das opções, se tiver muitas opções, a capacidade de rolar dentro dessas opções, isso tudo é natural do drawer.
Então eu vou ter que trazer para dentro desse meu arquivo, desse meu componente, partes daquele drawer. Então vamos fazer um import aqui. Esse import vai trazer componentes a partir daquela biblioteca que chama @react navigator drawer. Quem são os componentes que existem lá dentro que eu quero trazer para cá para conseguir importar para o meu componente os itens do componente drawer que existem naturalmente, automaticamente na estrutura da navegação. Eu quero chamar um cara chamado drawer content scroll view, que é o componente que ele automaticamente cria para ter a lista de opções dentro de uma região scrollável, e eu preciso da lista de itens que tem lá dentro. Então, drawer, item list. Esses dois caras eu preciso trazer para dentro para poder, nesse ponto aqui, dizer, olha, é aqui que vai entrar o que já tinha no drawer normal automático. É nesse ponto que eu vou pôr o que já pré-existe em volta daquilo que não existia, que no meu caso era uma view com um logotipo. Então, essa view com essa imagem, ela vai fazer parte desse drawer content. Então, drawer content scroll view vai ter a minha view, que é a parte personalizada minha, e depois dessa view, que é a parte personalizada minha, vai ter a parte do lista padrão. Para essa draw content scroll view ter as mesmas propriedades que naturalmente ela teria lá na página natural, na criação natural dela, aquelas propriedades todas que a gente colocou para ele, vamos olhar. A gente disse lá, não é na index, é na app, deixa eu abrir. App, cadê você? Tá aqui. A gente disse lá que um Drawer Navigator tem opções de tela, Drawer Style, que tem os Active Buttons, os tints, os Inactives, os Item Styles, as margens com borda, tudo isso daqui, todas essas características, todas essas propriedades eu quero repassar do Navigator para dentro do elemento que eu estou criando, que é o elemento do Drawer Content Scroll View. Então eu posso fazer isso passando props. E aqui a gente pode usar lá do JavaScript ES8, a gente pode usar aqui o Spread Operator. O Spread Operator, que são 3 pontinhos, diz assim, qualquer que seja a quantidade de propriedades de quem vai chamar esse elemento, receba as mesmas e redistribua aqui dentro com os mesmos nomes e valores que você tinha do lado de fora. Se eu não fosse fazer esse spread, eu teria que fazer um por um. Eu teria que passar cada propriedade, teria que falar aqui, ó, propriedade 1 vale tanto, propriedade 2 vale tanto, propriedade 3 vale tanto. Eu teria que fazer tudo isso e na hora de chamar o meu menu, eu teria que ter recebido a propriedade 1, a propriedade 2, para poder repassar um a um para cada um deles. Então não é interessante fazer assim, o Spread Operator está aí para isso. Então eu utilizo aqui dizendo, olha, vou receber as propriedades e vou repassar com os mesmos nomes e valores para este outro componente, como se eu estivesse copiando e colando cada propriedade, cada valor de um componente para o outro. Então eu estou dizendo, Drawer Content Scroll View, receba tudo que você tiver para receber. Então vai vir daqui de uma única vez os props. Chega todos eles de uma vez e eu repasso todos eles de uma vez. Eu não preciso fazer manual. Agora, por que eu vou repassar do meu menu para esse drawer? Porque aí esse drawer content scroll view tem que repassar para o componente que vai criar a lista. Então agora está na hora de pegar o drawer item list e criar ele aqui como componente. Beleza. E para ele ter aquelas cores, os tamanhos, os border radius que a gente definiu, ele também vai receber o props de maneira spread. São 3 pontinhos. Legal. Então, vamos ver o caminho das coisas. Na hora que eu for lá no meu aplicativo, dizer que eu vou usar o componente meu menu, eu vou passar props. Os props são repassados todos para o drawer, que é filho dele, que é o componente principal dele. E esse props repassa para o outro as propriedades que o draw item list precisa para renderizar a lista do jeito que a gente construiu. Legal? Bom, só que tem um detalhe, a gente precisa agora falar que esse meu menu vai ser o componente que vai ser usado na hora de abrir o drawer. Então, peraí, volta no app e vamos entender o seguinte. Olha, o Drawer Navigation vai ter todas essas regras, mas eu preciso dizer qual é o componente que eu quero que ele seja representado. O Drawer Content
O conteúdo agora não é mais automático, é um conteúdo que eu estou criando e eu vou criar ele pelo componente que a gente chamou de meu menu. Vamos importar? Vamos fazer um import. Meu menu. Opa, tá lá, importadinho. Ele vai ser o componentezinho que vai ser usado como conteúdo da drawer. Vou salvar. Vamos abrir a janelinha do meu menu e tá lá o meu menu. O componente é meu. Essa área central do conteúdo do drawer é meu. Esse elemento é a minha view com a minha image e depois é o componente da lista de opções. E eu poderia, depois da lista de opções, colocar mais um elemento meu aqui com botões, fazer login, fazer logout, etc. Trocar a senha, fazer o que eu quisesse aqui de opções dentro da região desse menuzão, que é rolável. Se tivesse tópicos, seria rolável porque eu coloquei dentro do elemento de scroll. Legal? Agora o quesito de organização desta view. Esta view não está ocupando 100% da janela, essa view não centralizou o logotipo, talvez eu quisesse ele maior, talvez eu quisesse ele menor. Fica à vontade de brincar. Tá? Então, por exemplo, se eu fosse mexer nisso, lá no meu componente, eu teria que criar um style para essa view. Fecha ele, abre de novo, e se não funcionar, é porque você precisa dar reload no aplicativo, porque eu estou mexendo num componente em tempo de execução, né? Então vamos dar aqui um Ctrl M no celular, se assim você preferir, vem no reload. Deixa ele recarregar, renderizando de novo o componente drawer. Abriu, tá lá, vermelhão. Aí eu posso entender que isso aí então tem que ficar centralizado. Então, align items center. E posso tirar o vermelho, porque o vermelho está horroroso, não vai ficar aqui, né? Então vamos tirar ele, vamos salvar, voltar na aplicação, Ctrl M, para abrir o menuzinho de reload. Pode dar o reload pelo prompt também, tá? Tanto faz. E tá lá o nosso drawer com o menuzinho feitinho, com o logotipo, com os tópicos funcionando. Muda para o cardápio, muda para os meus pedidos, volta para home, tudo funcionando normalmente, inclusive os botõezinhos ali de baixo também funcionam. Legal? E com isso a gente encerra o estudo do Drawer Navigator. Concluímos os 3 tipos de navegação principais, Native Stack, Bottom Tab e Drawer. Espero que você tenha gostado, entendido tudo. Agora se divirta fazendo seus aplicativos com navegação entre telas. Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal e me segue no Instagram em @proffred_ensina. Até mais.